ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto de formação de jovens lideranças empresariais. Hoje, vamos falar do livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que foi referente ao nosso último estudo de livro. Eu sou Silvia, associada 2 do Instituto, e vou pedir agora para o nosso grupo se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes do podcast. Eu sou o Brian Bremenkamp. Trabalho na Bremenkamp Material de Construção e Distribuidora Campeão. Basicamente, 2 empresas voltadas para a venda de materiais de construção, uma focada em varejo e outra em atacado. Eu sou associado trainee do Instituto Líderes do Amanhã e vou participar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou Henrique Miranda, associado nível 3, sou consultor na EMEG, consultoria de gestão empresarial. Boa noite, sou Daniela Cade, eu sou sócia da Valor Investimentos e sou associada trainee do Líderes. Boa noite, pessoal. Me chamo Caio Gamberini. Eu sou head de operações da Civit e sou associado trainee do Líderes do Amanhã. Bom, queria começar a falar um pouquinho do nosso livro, né? Que a gente estudou aí 2 meses se dedicando e se encontrando toda semana. É um estudo muito interessante, né? Que o Jim Collins fez, que ele pegou dados para fazer realmente essa pesquisa e a partir desses dados de comparação de empresas que performaram muito acima da média de mercado e em relação aos seus concorrentes, ele tirou conclusões do que fazia aquelas empresas terem performado tão diferente, né? E a gente falou bastante dessas características, desses comportamentos, tanto dos líderes quanto da visão estratégica dessas empresas, né? E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam que foi mais valioso ali no livro, que vocês pegaram realmente para usar no dia a dia, que vocês, quando leram, tiveram aquele insight, falaram, nossa, realmente, isso aqui achei diferente. Bom, eu vou começar falando então. Assim, Silvia, eu não tive nenhum grande insight, nenhuma grande ideia que surgiu no livro. De forma bem sincera mesmo, acho que o Jim Collins usa princípios universais, né? E muito básicos, muito óbvios, né? Só que é aquele óbvio que às vezes foge do nosso plano de pensamento, né? Às vezes a gente, como gestor, como líder, pensa em fazer mais, né, em buscar alguma coisa totalmente inovadora e disruptiva, sendo que é o óbvio, é o simples que dá certo. Em geral, apesar do pessoal tentar discordar um pouco do Jim Collins, em resumo, eu acho que tudo que ele falou no livro, né, faz sentido. Por mais que alguns pontos eu tinha um viés de discordância, no final eu sempre concordava com ele, porque, como eu falei, é o simples que funciona, e ele consegue trazer essa visão muito clara em todos os capítulos do livro. Eu vou falar, para mim, eu acho que bem no início do livro, que é essa primeira ideia que ele traz do bom é inimigo do ótimo, para mim marcou. Eu acho que acaba tocando, digamos, tem uma frase, eu não vou lembrar, que é uma frase até um pouco extensa, mas basicamente, por que nós não temos bons professores? Por que nós não temos ótimos professores? Porque temos bons professores. Por que nós não temos boas escolas? Enfim, ótimas escolas, porque não temos boas escolas. E ele termina, por que a maioria das pessoas não tem uma vida excelente, né, ótimas? Porque fica todo mundo muito contente em ter uma boa vida, né? E eu acho que isso toca, porque realmente, quando a gente pensa na parte empresarial, muitos de nós, a gente quer
A gente quer se tornar excelente, a gente busca excelência, mas eu não sei se estamos fazendo por onde, né? Porque a maioria está um pouco satisfeito onde está. E aí, realmente, o bom, ele pode ser o principal obstáculo para atingir essa excelência, esse ótimo, porque a gente fica satisfeito, né? De estar ali no meio termo ou um pouquinho acima da média, vai. É tipo aquele vendedor que bateu meta e para de vender, né? Porque já chegou no resultado. Já cheguei onde eu quero, acho que tá bom. Tem gente que não chegou, ok, né? Mas a verdade é que, né, temos que buscar a excelência o tempo todo. E aí demanda várias coisas que tem, de disciplina, de constância, de entrega, a liderança, enfim, que são todas, eu acho que bons insights do livro que ele traz. Eu acho que um ponto que você comentou agora em relação à disciplina, que ele aborda praticamente durante o livro todo, e ele traz um conceito de disciplina para a organização diferente do que eu já tinha visto, assim. Ele diz que disciplina não é força de vontade individual, né? Disciplina é uma mescla aí entre mentalidade, processo e sistema. Então isso é, ou seja, ele traduz que através de rotinas e diretriz você vai alcançar essa disciplina para alcançar o resultado, né? Cara, isso foi uma das coisas que mais me pegou também, a questão da disciplina, porque a gente vê muito na empresa aquela que você chega, muita gente às vezes chega assim e fala, cara, vou fazer isso aqui, é uma puta ideia e tal, vou fazer. Aí faz um dia, aí faz na outra semana, aí faz na outra e não faz mais. Aí, putz, não teve resultado. E a gente via ali que ele deixa muito claro, né, que, cara, vai fazendo, continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Aí uma hora vai dar um resultado assim, meteórico. E aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas o que fez diferente? Eu acho que foi muito isso que levou ele a escrever o livro também, né? E aí, respondendo um pouco a sua pergunta do que conseguiu colocar em prática, essa foi a primeira reflexão que eu fiz durante a leitura do livro, assim, muito antes da gente apresentar. Eu fiz essa dinâmica de tirar um pouco do que atrapalha um pouco a rotina e focar, de fato, no que eu conseguiria ter uma disciplina legal, né? Então, assim, eu dei uma simplificada na minha rotina, isso já aconteceu, e exatamente comecei a botar em prática essa disciplina tem dia que a gente não quer fazer uma coisa, mas faz na raça, continua fazendo, que tenho certeza que em algum tempo isso vai gerar um resultado absurdo, tanto de cultura, de estratégia, na verdade, quanto de resultado prático mesmo, de entrega, de operação. E nosso porco-espinho, Brian, aqui, o que ele tem para falar agora dessa parte que a gente não tocou nesse assunto ainda, que é realmente essa estratégia que ele defende muito forte, né? Que é seguir ali uma coisa mais enxuta, né? Algo que realmente esteja realmente ligado aos motores da empresa, né? Certo. Eu confesso que falar sobre a estratégia da raposa e porco-espinho foi desafiador no começo, né? Porque era muito difícil encontrar uma empresa que seguiu um caminho especialista. A gente tende geralmente a ser generalista, né? E eu sou muito generalista. Por muito tempo eu achei que o generalista ganharia o especialista. A gente vê isso muito nos esportes, mas se a gente for parar para analisar mesmo, é uma faca de dois gumes. A gente tem esportistas generalistas que deram muito certo, bem como esportistas especialistas que deram muito certo. Por exemplo, o Rafael Nadal. Ou se a gente for levar isso para o surf, né, é um exemplo. Um campeão mundial de surf não vai começar a surfar aos 20 anos. Ele vai começar aos 9 anos de idade, né? Mas um campeão mundial de tênis pode sim começar a jogar tênis aos 20 anos. É um exemplo do Roger Federer. Não começou aos 20 anos, mas ele praticou vários esportes antes de chegar no tênis. E, assim, falando do capítulo do livro, A Estratégia do Porco-Espinho, a gente retorna, até para contextualizar aqui no podcast, a uma história, né, que foi inventada na Grécia Antiga, mais ou menos 2.600 anos atrás, ou 3.600 anos, que conta sobre uma raposa e um porco-espinho. A raposa sabia muitas coisas, mas o porco-espinho sabia de uma coisa muito importante. Essa coisa importante do porco-espinho era
saber focar, né, hoje nos dias atuais. Bem como a gente já pincelou aqui sobre disciplina, às vezes a gente começa uma coisa e vai pulando para outra. Quando a gente vê, a gente já gastou nosso tempo, nosso recurso, pessoas, tudo que a gente pode entender como recurso. E no final das contas a gente avança 1 milímetro em cada direção, né? E quanto mais a gente espalha, menos a gente avança. Enquanto se a gente focasse em uma coisa só, tivesse a disciplina, a gente conseguiria avançar muito mais comparando um período de tempo. E é isso, a estratégia do porco-espinho, ela te convida, né, a olhar naquilo que você é bom, aquilo que move o teu motor econômico, vamos botar aquilo que te traz rentabilidade e principalmente aquilo que gera valor para o teu cliente. Eu acho que um ponto interessante que complementa essa questão do porco-espinho é o como chegar ao que fazer, né? Ao que você vai, em que área, ou o que você vai ser, onde você vai ser porco-espinho. E aí ele traz aquele diagrama de Ikigai, eu conhecia anteriormente a ler o livro como Ikigai, que é o que é sua paixão, né? Uhum. Que você consegue ser o melhor naquilo e o que gera, de fato, valor ali, fator econômico, dinheiro. Uhum. Então, a interseção desses 3 pontos possivelmente é o seu porco-espinho, vamos dizer assim. Exato. E o que eu quis trazer além do livro seria uma pergunta extra, né? Além dessas 3, é o que gera valor para o seu cliente. Porque se não gera valor para o seu cliente, muito provável que essa sua estratégia, essa sua iniciativa te leve para um comportamento de raposa, né? Que é muito comum a gente tentar fazer coisas novas pensando em caixa, né? Então eu vou lançar um produto novo, eu vou atender uma nova frente de mercado, por exemplo, eu atendo B2C, agora eu quero atender B2B, eu vou explorar um nicho diferente. Só que se essas ações não geram valor para o teu cliente, é muito provável que é uma estratégia de raposa, uma estratégia que não vai te levar muito longe. Assim como a Colgate, na década de 90, lançou uma lasanha, né? A gente mostrou lá no estudo de livro e foi assim, bizarro. Foi muito engraçado. Bizarro. Mas eu fico me questionando se isso é atual. Porque eu vejo hoje muitas empresas fazendo uma estratégia de raposa, vamos dizer assim, e sendo relevante. Eu acho que uma outra parte do livro ajuda a gente a entender um pouquinho melhor isso, que é a North Star Metric, né? Que acho que muitas empresas, por estarem buscando apenas receita, elas se metem nessa estratégia de raposa. Perfeito. Quando você entra para dentro do negócio, as várias frentes do negócio, e vai desdobrar esses números, vê que às vezes um braço do seu negócio ele está gerando muita receita, mas está dando prejuízo, ou então não está levando você para onde você quer ir, não está contribuindo para o caminho que você quer ir, né? Eu acho que é isso muitas vezes que são as estratégias raposas que dão errado por causa disso, tá? Então, beleza, estou vendendo 5 milhões, 10 milhões, mas estou com uma estrutura alta, estou correndo um risco alto, porque eu tenho um estoque alto, etc. Tô comprando meu fluxo de caixa por causa disso, e é uma vertente do meu negócio que não está me gerando margem, que às vezes estou empatando aqui, ou estou com um resultado muito pequeno, que não é para onde eu quero ir, entendeu? E é onde o meu concorrente domina, né? Exatamente. Geralmente. Mas é uma provocação aqui, né? Porque acho que o livro pode trazer algumas provocações sobre o tema. Tem um monte de raposa que dá certo também, né? Uhum. E dá mega certo, assim. Mas será que ela vira excelente? Não sei. Acho que tem muito conceito por trás dessa discussão, assim. Nem tudo é raposa para começar, né? Existem parcerias, por exemplo. Então, quando a Coca-Cola me lança um tênis, igual
dividir com vocês. Isso não é uma raposa. Ela não tá gastando energia, ela tá vendendo a marca, por exemplo, né? Sim. É um exemplo. Existem outros, não sei se chama dessa forma, uns crossovers, assim, tipo quando a Mentos lança o sabor Fanta, sabe? Tu não vai queimar a marca. Pode dar certo ou errado, não vai queimar a marca. Ali também é uma parceria. Uhum. Agora, raposa mesmo, olhando, eu não sei dizer, mas deve ter um monte que deu certo, assim, que pode ter virado porco espinho. Aham. Será que é certo de chegar e falar que de fato, ser raposa, ser porco espinho é o melhor animal a ser seguido, sabe? Pois é complicado mesmo, porque a gente só... É muito fácil julgar, né? Mas viver na prática é muito mais difícil. É muito mais fácil a gente olhar para trás e falar, olha, esse caminho deu errado, e classificar esse caminho como um caminho de raposa, né? E é muito mais difícil a gente encontrar caminhos de porcos espinhos. Mas fato é, para todo mundo que está começando um negócio, ou que já tem um negócio, se quiser crescer, tem que fazer o que faz bem feito primeiro, né? Vamos dar um exemplo assim da Amazon. Ela só começou a investir em outras frentes depois que a parte de varejo dela já estava bem consolidada. A Coca-Cola fez o tênis, fez isso e aquilo, depois que a parte de bebidas dela já estava muito bem consolidada. Essa chave, na verdade, você não pode perder o core business como foco principal. Você pode ter algum tipo de... É até bom, talvez, ter uma prateleira ali de soluções, mas você tem que ter o maior esforço focado onde é a sua veia, onde é que é o seu porco-espinho. Uhum. Tem um outro livro do mesmo autor, que é Built to Last. Eu não recordo o nome em português. Eu acho que é Feitas para Durar. Eu acho que é isso. Feitas pra dar. Que ele resgata esse conceito e compara empresas que chegaram a um ponto de serem muito grandes e começaram a traçar outras estratégias e focar em outras vertentes de negócio, e aí não deram certo, né? Enfim, Na verdade, ele usa um conceito nesse outro livro que eu gosto bastante, que é balas de canhão e balas de revólver. Exatamente. Acho que complementa isso, né? Você faz algo muito bem, talvez você possa testar o seu negócio com uma bala de prata, né? Revólver. É uma bala de revólver, não uma bala de canhão. Ou seja, fazer um MVP, um mínimo value product, né? Que é o menor produto ali a ser vendido sem gastar tanto recurso para testar o mercado. Uhum. Exatamente, eu acho que é bastante isso, é você não colocar em risco o que já existe, né? Você não levar a sua empresa para o risco. Tem várias formas de você, talvez, explorar outros mercados sem colocar a sua operação em risco, né? Eu acho que sem dar um passo maior do que a perna, sem gastar toda a sua pólvora com uma bala de canhão. Acho que é bem nesse sentido que ele fala. Eu gosto muito desse conceito, inclusive. Aplico bastante. Tem outro tema que já está ali para o final do livro, que é a questão da utilização da tecnologia para alavancar os resultados, né? Uhum. E a gente vê muito empresas se baseando na tecnologia para existir. Como é que vocês enxergaram esse tema aí? Eu sou uma crítica dessas startups que não são tão cuidadosas com a gestão no início da sua concepção, né? Falei disso até na apresentação do Vale da Morte, dos erros que essas startups cometem, justamente por descuidar, às vezes, da gestão, entendendo que a tecnologia que elas têm embarcada, da ideia que está por trás daquilo ali é o que vai salvar, né, aquela empresa. E justamente por ser o último capítulo do livro que eu coloco, né, que antes da gente falar de tecnologia é necessário da gente falar das outras coisas, né, pessoas, processos, etc. Então, eu acho que tecnologia não salva. Isso foi uma das coisas que eu mais concordei com o livro, que é uma ferramenta, que é um motor para crescimento e não algo que vai fazer o seu negócio performar. É algo para alavancar seu crescimento, né? Exatamente. Não é o divisor de águas, né? Deixa eu só compartilhar uma experiência pessoal. A gente trocou de RP lá na empresa, vai fazer 2 anos. E na época, na época que a gente estava com um RP não agradável,
né, a gente culpava muito o RP, né, que tinha que mudar para crescer. Porque sem aquele RP, sem um RP novo, a gente não iria chegar a lugar nenhum. Né? Dava 1000 desculpas para aquilo. E aí trocamos de RP, foram quase 2 anos de implantação, para no meio da implantação eu falar para mim mesmo assim, cara, se eu pudesse escolher, eu não teria feito isso agora. Né? Às vezes sai muito mais barato você acertar a casa do que tentar mudar de casa, né, achando que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não vão ser aumentados. Né? A tecnologia, ela ajuda muito, mas no momento de implantação, de transição, ela é muito caótica. Você parar para pensar, na época tinha 120 colaboradores acessando o RP todos os dias. Né? E para quem usa Android, iPhone, eu falava para todo mundo, né, qual era o tamanho do baque que a gente ia sofrer. Imagina que você usa iPhone. Imagina que você tem 120 colaboradores, 150 colaboradores usando o iPhone direto e da noite para o dia você fala assim, ó, a partir de amanhã é todo mundo usando Android. É nem Android, né? É Windows Phone, né? Então, eu também uso iPhone. Se eu pegar um Android hoje, eu não sei nem encontrar as fotos. Né? Porque iPhone é fotos, Android é galeria. Eu do Android, eu não saberia mexer no iPhone. Sobre tecnologia, acho que tem uma questão de expectativa sobre ela também, assim, né? Porque eu tenho experiência em 3 empresas e as 3 empresas criticam o RP, assim. E eu vi de uma sequência onde eu considero os RPs foram caindo, assim, de nível. Eu lembro de eu na próxima empresa sempre falando assim, nossa, saudade do RP antigo. Nossa, saudade do RP antigo. Porque acho que te espera muito também da tecnologia. E se a parte processual por trás da tela não estiver correto, não tem tecnologia que conserte. Né? Consegue. A gente gosta de fazer um jeitinho na tecnologia, isso só atrapalha a tecnologia. E falando agora em outra parte do livro muito importante também, que é a parte de pessoas, né? Então, se você tem a tecnologia, né? E você não tem pessoas que estão ali focadas na solução, né? Que usa a falta da tecnologia, às vezes, como bengala para não dar a solução para aquele problema, para não acertar aquele processo, realmente um grande problema dentro de uma empresa, né? A parte de pessoas é bem controversa, assim, né? Porque ele tem até uma frase muito famosa que é: primeiro coloque as pessoas dentro do ônibus, retire as pessoas ruins e deixe elas conduzir. Resumindo, isso quer dizer, defina primeiro as pessoas, depois a estratégia. E é um pouco difícil de você pensar em definir primeiro pessoas para depois definir estratégia. Mas faz sentido quando você tem pessoas boas, né? E assim, a definição de pessoas boas para ele não é pessoas com skills, hard skills excelentes. São pessoas alinhadas com valores da sua empresa, né? E pessoas disciplinadas, com pensamentos disciplinados e ações disciplinadas. Acho que esse ponto é muito importante assim, na construção de uma equipe, né? Pessoas disciplinadas com pensamentos e ações disciplinados. Eu acho que ele quis dizer também que pessoas boas também se adaptam à estratégia, né, da empresa. Perfeito. Então você não precisa necessariamente mudar a estratégia porque entrou pessoas com skills diferentes. As pessoas boas elas se adaptam. Né? E, inclusive, falando de um outro capítulo do livro, da verdade nua e crua que ele cita, ele fala, né, pessoas boas se automotivam. Então você não precisa ficar dando discurso de omitir alguma parte da realidade para motivar o seu time quando tem pessoas boas. Se elas estão no ônibus, elas vão chegar junto com você no seu destino, né? E vão te ajudar. Se precisar empurrar o ônibus, não vão descer empurrar o ônibus. Eu acho que tem muito a ver também, já aconteceu algumas vezes comigo, de contratar, às vezes, uma pessoa para o time e eu ter uma estratégia, pensar, nós vamos para cá, e ela mostrar, falar, não, acho que a gente indo para cá vai chegar mais rápido. E a gente tomou o segundo caminho, né? Então, ou seja, ela mudou a estratégia. Exatamente, ela contribuiu, até porque ninguém sabe tudo, né? Que é a parte da humildade. Liderança, exato. Que é a parte do líder nível 5, ele entender que ele não sabe tudo, nem sempre ele tá certo. Talvez Perfeito. Aquele caminho ali chegaria lá, mas precisa ter humildade também, você olhar e falar assim, não, esse segundo caminho aqui é melhor mesmo, vamos nele, vamos, e ter aquela força para você apoiar, né? Quando a pessoa vem com
com a ideia, você colocar o seu na reta também e falar assim, não, vamos junto. E é bem diferente o conceito de humildade que ele traz, né? A Dani abordou muito bem na apresentação. Ele introduz, né, o conceito de líder nível 5, que é justamente uma combinação única de humildade e força de vontade. E a força de vontade fica mais fácil da gente entender, né? Realmente aquele líder movido a resultados, a entrega, a esforço. Mas quando a gente pensa na humildade, e às vezes a gente pode comparar a humildade com a pessoa que a gente conversa, com quem a gente anda, né? Do jeito que a gente se veste. Se curvar, isso, né? Se curvar. Na verdade, a humildade ela tem muito mais a ver com entender que você sozinho, talvez você até chegue num patamar, mas compartilhando as ideias e escutando também, vocês podem chegar, a gente pode chegar, né, em conjunto a lugares que a gente não chegaria, né, bem mais superiores. Então, acho que é um pouco isso, a humildade de saber que nós, como líderes, a gente não sabe tudo e nunca vai saber, né? Uhum. E aí, por isso, prega-se muito sobre a buscar sempre muito conhecimento, entender como é que está o mercado. E ouvir o outro, né? E ouvir o outro, exatamente. Compartilhar e escutar. E, às vezes, ter a humildade. Opa, acho que não era o caminho que eu pensei, que eu desenhei antes. Porém, faz sentido. Vamos, É um bom vamos pra lá. caminho, né? Uhum. Exatamente. Faz sentido. Tem Também. uma questão da humildade que eu peguei bastante, não buscar tanto assim os troféus, né? Buscar mais o resultado, porque eu sempre achei isso, o resultado fala por si, né? Sim. Não se gabar dos troféus, mas reconhecer a culpa quando erra, né? E eu tenho uma provocação também na parte da liderança, porque às vezes a gente se sente o que grita mais ou fala mais, né? Como se ele está se expondo. Às vezes a gente tem a sensibilidade ou a sensação de que ele é melhor de algum jeito, né? E aí, como a gente faz para olhar alguém, você sabe que você tá no caminho certo, tá lá buscando, batalhando, mas não tá contando, né? Ou gritando para ninguém. Mas como pegar isso e ver a outra pessoa falando e não, vou ficar aqui no meu caminho, vou focar, porque vou chegar num patamar superior. Como fazer isso, né? Como ser humilde nesse ponto? Disciplina? Como? Eu acho que é a palavra, né? O que vocês acham? Acho que é uma mescla tanto da própria humildade, né, de se reconhecer, se colocar ali no teu lugar, com a disciplina, né? É a interseção dos dois, a disciplina para você não sair do trilho e a humildade para você se reconhecer o próximo também e ter a cabeça de que você está no lugar. Antes da gente seguir, eu queria só contribuir com um tema. Tem uma dinâmica muito legal que ele traz no livro sobre dois tipos de líderes, o nível 4 e o nível 5, né? Mas vamos botar o nível 4 sendo o líder que não foi humilde e o nível 5 o líder que foi humilde. Se a gente fizer uma entrevista hoje, né, falando sobre o sucesso das empresas, o líder de nível 4 vai falar, cara, a empresa mandou... Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? A empresa mandou muito bem, mas se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse encontrado essa brecha, se eu não tivesse... Se eu... Né? É a janela e o espelho, né? Que a passagem do livro fala, né? Exato. E aí, na prática, o líder de nível 4, o líder não humilde, ele se gabaria no momento que a empresa deu certo. E o líder de nível 5, ele falaria, cara, a gente deu certo, eu nem sei por quê. Acho que é por causa do time mesmo. Eu só tô sentado na cadeira Fala aqui. muito sobre elemento sorte, né? Eu acho que a gente deu sorte de ter as pessoas exato. Certas. boas, né? Ele é tão humilde ao ponto de não entender que o que ele também, né? A eficácia dele como liderança fez com que as pessoas boas entrassem e ficassem, as pessoas ruins forem saindo. Ele não. Eu tive sorte de ter pessoas boas ao meu lado. Eu tive sorte porque o mercado
enfim, mudou e foi para esse lado, mas ele podia ter ido para outro lado. Por que E que quanto ele... mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, Mas, né? exatamente. Eu sou um cara, acho que eu sou um dos caras mais supersticiosos que existe, assim, mas nesse caso não tem sorte nenhuma, né? É puro mérito do cara da gestão, de Sim. dividir. Tem um pouco de sorte, vai. Eu acho que todo mundo precisa de um pouco de sorte, mas não é o fator determinante. Bom, É. eu tive muita sorte de ter um grupo tão diverso e tão disciplinado e esforçado para esse estudo de livro. E quero agradecer aqui imensamente vocês terem vindo aqui participar do nosso podcast. Foi realmente uma troca muito boa todos esses dias que a gente se preparou. E para estar aqui falando para mais pessoas, levando a palavra de Jim Collins para mais pessoas. Então, eu agradeço todo mundo. Quiser dar uma palavrinha final e muito obrigado para todos. Valeu, galera. É sensacional a experiência de estar aqui e de ter participado do estudo de livro com vocês. Foi muito massa mesmo, foi único. Eu não conhecia Jim Collins, então gostei bastante. Estou ansiosa para ler outros livros. E quem ainda não leu Feitas para Vencer, leiam, que o livro é realmente muito bacana. É isso aí, galera. Também não conhecia Jim Collins, nem vocês direito. E foi muito bom compartilhar esses momentos todos. Cresci muito com todos vocês. Acho que, na verdade, foram 5, 6, 7 destaques, mas dá o parabéns pro Brian aí, porque, de fato, a história do porco espinho até aqui no podcast foi o que mais rendeu também, né? Essa discussão. Valeu. Deixa eu parabenizar a vocês, foi um estudo muito proveitoso, todo mundo está de parabéns, acho que o NPS reflete aí a nossa entrega, e é isso. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Um abraço. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.